Olá e sejam muito bem-vindos. Para quem já trabalha com Power BI, há sempre aquele momento em que se sente que, bem, que podia ir mais longe, que há um nível de análise mais profundo à espera de ser desbloqueado. Se é o caso, estão no sítio certo. Hoje vamos desmistificar o DAX, a linguagem de fórmulas, que é, na verdade, o grande motor por trás dos relatórios mais poderosos. Vamos imaginar um cenário muito comum. Temos um dashboard de vendas, está tudo montado, os dados estão lá, tudo a funcionar. Mas de repente surge a pergunta: ok, mas qual foi o nosso crescimento percentual face ao ano passado? E esta é daquelas perguntas de negócio que, pura e simplesmente, não se resolvem arrastando e largando campos. É precisamente aqui que o DAX entra em jogo. Muito bem, vamos a isto. O nosso roteiro para hoje é bastante direto. Primeiro, vamos perceber o que é o DAX. Depois, vamos mergulhar nos seus dois pilares fundamentais, colunas e medidas. A seguir, o conceito de contexto, que é crucial. Depois, a função estrela, a calculate, e claro, vamos pôr tudo isto em prática para resolver o nosso problema e, no fim, ver como escrever fórmulas ainda melhores. Primeiro ponto da agenda, então. O que é, afinal, esta coisa a que chamamos DAX? Bom, de forma muito simples, é a chave que abre a porta para análises verdadeiramente avançadas dentro do Power BI. DAX significa Data Analysis Expressions. É, no fundo, uma biblioteca de funções e operadores que nos permitem calcular valores. Mas a verdadeira magia do DAX não está em trazer mais dados para o nosso modelo. Pelo contrário, está em criar nova informação, novos insights a partir dos dados que já lá estão. A ideia é aprofundar, não é alargar. E agora avançamos para um dos pontos mais importantes e que, sejamos honestos, muitas vezes causa alguma confusão a quem está a começar: a grande diferença entre colunas calculadas e medidas. Pensem nisto da seguinte forma. Uma coluna calculada é como se fosse uma tatuagem em cada linha da nossa tabela de dados. É calculada uma vez, quando os dados são atualizados, e o valor fica ali, estático, a ocupar espaço na memória. É ótima para valores fixos que queremos usar para segmentar ou filtrar. Já uma medida é um camaleão. É calculada dinamicamente, em tempo real, sempre que interagimos com o relatório. O resultado muda consoante os filtros que aplicamos. É por isso que é perfeita para agregações, para KPIs, para tudo o que precisa de ser dinâmico. Vejamos este exemplo super simples. A fórmula cria uma nova coluna chamada quilómetros. E o que é que ela faz? Para cada uma das linhas da tabela, sem exceção, ela vai buscar o valor que está na coluna milhas e multiplica-o por 1,6. O resultado? Uma nova coluna, estática, com os valores já convertidos, guardada no modelo. Ok, agora vamos entrar num conceito um bocadinho mais abstrato, mas que é absolutamente essencial para se dominar DAX. Falo do contexto. A melhor forma de pensar no contexto é imaginá-lo como as regras do jogo. São estas regras que dizem ao DAX como é que uma fórmula deve ser calculada em cada momento específico. A questão de fundo é esta: como é que o DAX sabe que valores deve usar? Se pedimos para somar as vendas, como é que ele sabe se é para somar as vendas todas ou só as de uma categoria específica que está num gráfico de barras? A resposta a tudo isto está, precisamente, no contexto. O primeiro tipo de contexto é o contexto de linha. Pensem nele simplesmente como a linha atual. É exatamente este o contexto que vimos a funcionar no nosso exemplo da coluna calculada. A fórmula é avaliada individualmente para cada linha da tabela, uma de cada vez. E depois temos o outro lado da moeda, o contexto de filtro. Este é o conjunto de todos os filtros que estão ativos num relatório. Podem ser slicers, os próprios elementos visuais dos gráficos ou até mesmo outras medidas. É o subconjunto de dados que o cálculo consegue ver e é este contexto que dá às medidas o seu superpoder, a capacidade de reagirem dinamicamente a tudo que acontece no relatório. E chegamos à joia da coroa, a ferramenta suprema na caixa de ferramentas do DAX. Se há uma única função que é preciso dominar para levar o Power BI para outro nível, é esta. Reparem bem nesta afirmação. Não diz que é uma das mais importantes. Diz que é a mais importante. E isto é a mais pura das verdades. Dominar a função Calculate é sem dúvida o maior salto de qualidade que se pode dar na aprendizagem de DAX. Então, o que é a Calculate faz de tão especial? Basicamente, ela calcula uma expressão, por exemplo, a soma das vendas, mas fala num contexto de filtro que foi modificado por nós. Se o DAX fosse uma linguagem, a Calculate seria o seu verbo mais poderoso. Ela permite-nos literalmente mudar as regras do jogo e alterar o contexto de filtro dentro da própria fórmula.
E o mais curioso é que a sua sintaxe é surpreendentemente simples. Como podem ver, é calculate, depois a expressão que queremos calcular e a seguir um ou mais filtros que vão modificar o contexto original. Simples na forma, mas acreditem, imensamente poderosa na sua aplicação. Ok, a parte teórica está vista. Agora vamos ao que interessa. Juntar todas estas peças do puzzle para resolver aquele problema de negócio que lançámos logo no início. O desafio, só para recordar, é calcular o crescimento das vendas ano a ano. Para isso, precisamos de comparar as vendas do período atual com as vendas do mesmo período, mas do ano anterior. O processo, na verdade, pode ser dividido em 3 passos bastante lógicos. Primeiro, criamos uma medida base muito simples para o total de vendas. Segundo, usamos a nossa super função, a Calculate, para calcular as vendas do ano anterior, modificando o contexto do tempo. E terceiro, usamos a função Divide para comparar estes dois valores e encontrar a percentagem de crescimento. E aqui está a fórmula toda junta. E sim, ela funciona. Mas reparem bem nisto. Estamos a repetir exatamente o mesmo cálculo com a função Calculate 2 vezes. O Power BI tem de fazer o mesmo trabalho 2 vezes. Ora, isto não é nada eficiente. E há uma forma muito, mas muito melhor e mais elegante de fazer isto. O que nos leva direitinhos ao nosso último ponto. Uma boa prática que é simplesmente essencial para quem quer escrever código DAX que seja profissional, otimizado e, claro, fácil de ler. A diferença é da noite para o dia. À esquerda, a repetição. À direita, a eficiência. Ao usarmos a palavra var, criamos uma variável, que aqui chamamos ano anterior, e guardamos o resultado do cálculo Calculate lá dentro. Esse cálculo pesado é feito apenas uma vez. Depois, na cláusula return, simplesmente reutilizamos essa variável as vezes que forem precisas. A fórmula fica mais rápida, fica muito mais fácil de ler e, o que é crucial, muito mais simples de corrigir se algo correr mal. Portanto, para resumir os pontos-chave de hoje, usem medidas para KPIs e para todos os cálculos dinâmicos. As colunas calculadas são para valores estáticos ao nível da linha. É fundamental perceber a diferença entre contexto de linha e contexto de filtro. Lembrem-se que a Calculate é a vossa chave mestra para manipular esses filtros. E, finalmente, usem e abusem de variáveis, as VARs, para escreverem fórmulas limpas e eficientes. E acreditem, o que vimos hoje foi mesmo só a ponta do iceberg. A biblioteca de funções DAX tem mais de 250 funções diferentes. Abrangem tudo, desde agregações e lógica, a funções de texto e de time intelligence. O potencial para criar análises complexas é, francamente, gigantesco. E terminamos com um desafio, uma pergunta para reflexão. Agora que estes fundamentos estão mais claros, que problemas de negócio, que questões que antes pareciam impossíveis de responder, é que podem agora começar a ser resolvidas? A viagem pelo mundo DAX está apenas no início.